Bom, pessoal, continuando a nossa aula sobre o movimento circular uniforme, agora a gente vai entrar na parte física propriamente dita, tá? Então, a primeira parte, a gente definiu o que é o movimento circular uniforme. Então, o movimento é um corpo que se move, circular é por causa da trajetória dele, que é uma trajetória circular, em formato de círculo, em formato de circunferência, e uniforme porque ele faz isso com uma velocidade constante. Ele fazer isso com velocidade constante, pessoal, tem algumas implicações. O que significa velocidade constante? Significa que ele leva sempre o mesmo tempo para percorrer uma volta completa, certo? E esse tempo ele tem um nome, ele é chamado de período de rotação, ok? Então a gente tem também atrelado a frequência, que já a gente vai chegar na fórmula e pensar um pouquinho sobre esse assunto. Então fixe, né? Você tem que se lembrar que o movimento circular uniforme tem trajetória circular e ele é feito com velocidade constante, por isso ele dá sempre o mesmo número de voltas no mesmo tempo e também ele gasta o mesmo tempo para fazer cada volta. Bom, aí para a gente estudar esse assunto, a gente define aqui uma grandeza nova, que é a velocidade angular, que também é chamado de pulsação, tá? Semelhante à velocidade escalar, que é a amiguinha dela, a gente vai fazer a velocidade angular como sendo, em vez de ser a variação do espaço pelo tempo, vai ser a variação de ângulo pelo tempo. Então vai ser delta θ dividido por delta t. E observe, o que é delta θ e o que é delta t? Imagine que seu corpo sai de A e vai para B, passando aqui por cima da circunferência. Delta θ, pessoal, seria esse ângulo aqui, ó, definido pelos arcos OA e OB, ok? Então, delta θ é a variação angular que o seu corpo descreveu ao sair do corpo A até o corpo B com velocidade constante, tá? E o que a gente observa disso? Esse ômega ele vai ter sempre o mesmo valor, independente do delta θ, independente do delta t. Quando você pegar delta θ e dividir por delta t, sempre dá o mesmo valor. A velocidade angular, então, ela é uma característica de cada movimento. Então, cada movimento circular uniforme tem a sua velocidade angular ou a sua pulsação. A unidade de medida, de acordo com o que a gente viu na primeira parte da aula, vai ser a medida de ângulo, que no caso a gente vai usar o radiano, dividido pela medida de tempo, que é o segundo, no caso. E se a gente for colocar isso em uma volta, pessoal, então imagina, se o corpo der uma volta completa, então sair de A, passar e voltar para A, qual foi o ângulo que ele percorreu? Bom, em graus seria 360 graus, que é o ângulo correspondente a uma volta completa. Só que como a gente está fazendo em radianos, então seria aqui 2π, que é a medida de 360 em radianos, dividido pelo tempo que ele gastou. Qual que é o tempo que ele gastou para fazer uma volta completa? A gente definiu como sendo o período, que é o tempo de uma volta completa. Então vai ser 2π dividido por período, que a gente representa pela letra T, T grande aí, Tzão, ok? E agora, como é que eu calculo a velocidade escalar? Bom, a velocidade escalar é semelhante. Então eu vou pegar aqui o espaço percorrido, no caso vai ser aqui, ó, do A até o B a gente vai chamar de ΔS, certo? Então, ΔS, dividido, então, pelo ΔT, que é o tempo que ele leva para sair de A e chegar no B. Se, novamente, eu jogar isso para uma volta completa, pessoal, o que vai acontecer? Saindo de A e voltando para A, ele vai ter percorrido exatamente o comprimento da circunferência, que, no caso, é 2πr. Em quanto tempo ele vai fazer isso? De novo, ele vai fazer isso em Tzão segundos, que, no caso, é o período. E disso, o que a gente observa, pessoal? A gente observa aqui, ó, que 2π sobre t, esse passo da fórmula, né, aparece aqui. Percebe? Então, 2π aparece aqui também. De modo que eu posso falar que o V ele é igual a ômega vezes R. Ok? Então, V igual a ômega vezes R. Ótimo. Então, essa fórmula aqui ela é importantíssima para a gente, é a relação entre as velocidades, a velocidade escalar do movimento e a velocidade angular do movimento, ok? Agora, pessoal, a gente vai pensar aqui um pouquinho sobre período e sobre frequência. Vem para cá, ó. Período e frequência. O que é período? Período é o tempo que o meu objeto leva para completar uma volta. Se ele der n voltas,
Como é que eu calculo esse tempo? Vamos supor que o meu corpo ele dá uma volta por segundo. Se ele dá uma volta por segundo, ele dá em 2 voltas, ele gasta 2 segundos. Em 3 voltas, ele gasta 3 segundos. Se eu quiser calcular, eu faria o tempo que ele leva dividido pelo número de voltas. Então, aqui no caso, vamos supor que ele dá 2 segundos para dar uma volta. Se ele daria 2 segundos para uma volta, seriam 4 segundos, 2 voltas. 6 segundos, 3 voltas. E aí, quando você faz 6 dividido por 3, 4 dividido por 2, ou 2 dividido por 1, você encontra sempre o valor que é o t. Então, o período ele é o tempo que você gasta dividido pelo número de voltas que você deu. Agora, se eu olhar a frequência, o que seria a frequência? Por definição, pessoal, frequência é quantas voltas o seu corpo dá por unidade de tempo. Então, isso seria o número de voltas por unidade de tempo. Então, se o meu corpo ele dá 6 voltas em 3 segundos, ele dá 2 voltas por segundo, certo? Então, aqui, ó, veja, tempo dividido pelo número de voltas. Número de voltas dividido pelo tempo. Você percebe que um é o inverso do outro? Se eu inverter o ΔT, se eu inverter o ΔT e o N aqui, um vira o outro, certo? Ó, N por ΔT vira o F. ΔT por N vira o T. Então, a gente pode dizer aqui em cima que o período ele é 1 dividido pela frequência. E a gente pode dizer que a frequência ela é 1 dividido pelo período. Ok? E essas fórmulas vão ser importantes porque a gente pode substituir aqui. Ó. Você pode trocar 1 sobre T por F. E você vai ter mais uma fórmula. Você vai escrever aqui V, ele vai ser 2πr vezes 1 sobre T. E esse 1 sobre T é F. Então, isso aqui é 2πrf. Ok? Assim como se você usar a mesma ideia nessa fórmula, 1 sobre T é F. Então, o ômega ele vai ser 2πf. Vou escrever aqui, ó, só para ter o registro, que o ômega ele é 2π vezes o F. Ok? Então, aqui são as fórmulas mais importantes do movimento circular. Tá bom? E a gente vai seguir agora para a parte dos exercícios.